Estamos aqui de volta. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, vamos classificar os ângulos. Na aula passada a gente viu um pouquinho mais sobre ângulos, né? Vimos o ponto de partida dele, como é que a gente faz para medir. Agora a gente vai classificar esses ângulos. Vamos observar aqui no livro, classificando os ângulos. Observe os ângulos destacados no retângulo. Cada um dos ângulos destacados no retângulo é chamado de ângulo reto. Por que ângulo reto, gente? Porque ele tem 90 graus. O que é? O ângulo ele vai ser reto toda vez que ele tiver 90 graus. Ele vai ser um ângulo reto. Vai ser um ângulo onde a gente não tem fechamento nem muita abertura. Ele é um ângulo reto. Agora, observe o transferidor e responda qual é a medida do ângulo reto. Aí vocês podem observar 90 graus. Tá ok? Vamos verificar. Isso aí, tá certinho. Roberta representou ângulos com canudinhos. Observe e responda as questões. Nós temos aí um ângulo que a Roberta fez, é um ângulo mais fechado. Ó, ele é mais assim, né? Esse ângulo tem abertura maior ou menor que um ângulo reto? Tem uma abertura menor que um ângulo reto. Então, esse daí vai ser chamado de ângulo agudo. Todo ângulo menor que um ângulo reto é um ângulo agudo. E esse ângulo de abertura maior que um ângulo reto? Esse ângulo é de abertura maior? É de abertura maior que um ângulo reto, tá? Ele tem uma abertura, não é uma abertura retinha, ele abre mais. É como se fosse a abertura de um livro. E qual é a medida desse ângulo que Roberta representou? Esse ângulo aqui. Esse ângulo, gente, ele é um ângulo totalmente aberto. Então, ele é um ângulo de 180 graus, tá? Aí, vamos observar. Ângulo raso. O ângulo reto mede 90 graus. O ângulo agudo, menos que 90 graus. O obtuso, mais que 90 graus até 180 graus. Menos que 180 graus. Até 179 graus é um ângulo obtuso. E o ângulo raso, quando ele mede exatamente 80 graus. Tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, quadro. Vamos aqui no quadro. Ângulo reto, quando ele mede 90 graus. Ângulo agudo, quando ele mede menos de 90 graus. Ângulo obtuso, quando ele mede mais de 90 graus. Opa! E ângulo raso é quando ele tem 180 graus. Deixa eu tirar esse tracinho aqui, que não é número ordinal. Então, ó, ângulo reto, 90 graus. Ângulo agudo, menos de 90 graus. Ângulo obtuso, mais de 90 graus. Ângulo raso, 180 graus. Então, ó, reto, agudo, obtuso e raso. Molezinha, né? Bem tranquilo. E aí vocês podem observar uma tesoura. Se eu abrir uma tesoura assim, deixa eu ver aqui a posição da câmera. Se eu abrir uma tesoura assim e for contar, tá difícil aqui. Aqui formou ângulo reto, ângulo agudo, ou um ângulo obtuso ou um ângulo raso? Provavelmente um ângulo agudo, tá? Porque é menor. E se eu abrir assim e se marcar 90 graus, ele vai ser um ângulo reto. Mas se ele estiver bem abertinho e estiver marcando 85 graus, ele vai ser um ângulo reto? Não. Ah, tia, está marcando 89 graus. Ele é um ângulo reto? Não. Ele vai continuar sendo um ângulo agudo. Só se ele marcar 90 graus, ele vai ser um ângulo reto. Beleza? Vamos voltar para o livro, que a gente viu a classificação dos ângulos.
Nós vamos para as páginas 24 e 25 e vamos ver as retas perpendiculares. A linha tracejada representa o caminho que Daniel fez de sua casa ao mercado. Aonde tem a linha pontilhada aí? A linha tracejada é o caminho do Daniel até o mercado. Daniel saiu de sua casa e quando chegou à esquina da Rua dos Carvalhos, esquina da Rua dos Carvalhos, com a Rua das Margaridas, ele deu um giro à esquerda. Esse giro foi 1/4 de volta. O que é 1/4 de volta, gente? Vamos aqui no quadro, rapidinho. A gente dá uma volta completa. Dei uma volta completa, tá? Dei meia volta. Dei meia volta. Até aí tudo bem? Dei uma volta completa. Agora dei 1/4 de volta. Ó, 1/4. Eu dei só uma viradinha. Eu formei o quê? Se eu tiver aqui, ó, uma volta. Se eu for dar meia volta, eu vou virar até aqui. 1/4 de volta, eu vou virar até aqui. Então, eu formei o que aqui no meio? Um ângulo reto, tá? Vamos voltar para o livro. Quando eu preciso dar um giro de 1/4 de volta para sair de uma rua e entrar em outra, dizemos que essas ruas são perpendiculares. O que é a rua perpendicular, gente? Quando duas retas concorrentes se cruzam, formando 4 ângulos retos, elas recebem o nome de retas perpendiculares. As retas R e S são perpendiculares. Então, vocês lembram que eu expliquei para vocês nas últimas aulas? Retas paralelas, as que não se cruzam, e as retas concorrentes. Quando eu tenho duas retas concorrentes, vamos aqui no quadro. Quando eu tenho duas retas concorrentes, ou seja, que elas têm um ponto de cruzamento, e elas formam 4 ângulos retos, eu posso chamar que essas duas retas, eu vou chamar essa minha reta aqui de reta Q e reta U. Eu posso dizer que essas minhas duas retas, elas são perpendiculares, tá? Por quê? Porque elas se cruzaram e formaram 4 ângulos retos, tá ok? Então, vamos lá. Desculpa. Voltando para o livro. Então, quando duas retas concorrentes se cruzam formando 4 ângulos retos, elas recebem o nome de retas perpendiculares. Então, aqui no livro de vocês, observando ali, a reta R e a reta S, elas formam retas perpendiculares. Aqui a minha reta Q e a minha reta U, ela forma ângulo perpendicular também. E essa reta aqui, a minha reta X e Z, é perpendicular? Não, não é perpendicular. Ó, olha os ângulos que ela formou. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o livro. Vocês vão fazer os exercícios. Se tiverem alguma dúvida, vocês enviem um ClassEP para mim. Crianças, por hoje é isso, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Beijo!